Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de um sistema eutético binário para o sistema composto por cobre e prata. Então, aqui no extremo esquerdo do diagrama tem um sistema rico em cobre, e quando que vai para o extremo direito tem um sistema rico em prata. Possível perceber aqui três regiões monofásicas. Na primeira região tem aqui a fase alfa, que é uma solução sólida hospedeira rica em cobre, com estrutura cristalina cúbica de face centrada, em que uma pequena quantidade de prata está diluída numa matriz de cobre. No extremo direito tem uma fase beta, na qual que é uma solução hospedeira rica em prata, também com estrutura cristalina cúbica de face centrada, em que uma pequena quantidade de cobre está diluída em uma matriz de prata. E aqui na região central inferior tem uma região alfa mais beta, que é essa região onde as duas fases alfa e beta coexistem. Então, aqui nessa, separando então aqui a fase alfa da fase alfa mais beta, eu tenho aqui essa linha que é denominada linha Solvus, enquanto que a fase alfa é separada dessa outra fase alfa que está em equilíbrio com o líquido, e essa linha aqui é denominada sólidos. A fase alfa mais líquido está separado da fase de líquido, que é essa região aqui de em cima, pela linha líquidos. Também aqui a fase beta mais líquido está separada da região de líquido por essa linha que também é de líquidos. Aqui eu tenho uma outra linha Solvus e aqui uma outra linha sólidos. E essa linha aqui horizontal, bem aqui no meio do diagrama, que é essa linha B e G, ela também pode ser considerada como sendo uma linha sólidos. Então, conforme a prata é adicionada ao cobre, a temperatura na qual as ligas se tornam totalmente líquidas diminui ao longo da linha líquidos, né, conforme pode ser visto aqui em cima. E o mesmo pode ser dito para a prata. A introdução de cobre na matriz de prata, quer dizer, a introdução de cobre inicialmente, né, em um sistema que só tem prata, vai diminuir a temperatura também na qual o líquido se transforma na região aqui de duas fases, na qual a fase beta vai existir. Culminando, então, aqui no ponto E, que esse ponto E aqui é denominado de ponto invariante. Ponto invariante. Então, as duas linhas de líquidos se encontram aqui no ponto invariante. E esse ponto aqui tem a composição denominada CE, que vale 71,9% de prata, conforme pode ser visto. Vendo aqui que a composição aqui no eixo da abscissa é em percentagem mássica de prata, né? Então aqui eu tenho 0% prata, aqui eu tenho 100% prata. Aqui então eu tenho um ponto com 71,9% de prata. O que esse ponto invariante quer dizer? Então, além disso, né, o ponto invariante também, além de ter a composição de 71,9% de prata, ele ocorre na temperatura, exclusivamente aqui nessa temperatura de 779 graus Celsius. E essa linha aqui é horizontal, como já foi dito anteriormente, que é uma linha de sólidos também, né? A linha B e G, linha BEG.
ela é denominada como a isoterma eutética. Essa aqui é a isoterma eutética. O que significa o nome eutético? Então, se a gente tiver um ponto, digamos, em uma região, deixa eu passar aqui um traço. Se a gente tiver um ponto aqui dentro da região de líquido, vou chamar de ponto A. Então, um ponto dentro da região de líquido, com essa composição de 71,9% em prata, veja que ele é exatamente, ele está na mesma direção aqui desse ponto eutético. Então, se eu tiver esse sistema com 71,9% de prata, acima aqui dentro da região de líquido, ou seja, acima da temperatura de 779 graus Celsius, e eu começar a resfriar esse sistema. Então, o sistema vai resfriar até que se atinja aqui a temperatura de 779 graus Celsius. Quando a temperatura de 779 graus Celsius for atingida, quando a temperatura de 779 graus Celsius for atingida, então o sistema que anteriormente era um sistema composto por um líquido com 71,9% de prata, ele vai se transformar em duas fases sólidas. Uma fase sólida rica em cobre e uma fase sólida rica em prata. E aí essa fase sólida rica em cobre, eu vou lê-la nesse ponto aqui do gráfico. Eu vou lê-la, eu vou rebater, vou passar uma linha então de amarração daqui para cá, né? E essa fase rica em cobre vai ter então consequentemente aproximadamente 8% de prata, e a fase rica em prata, eu vou ler ela desse lado aqui, e vai ter 91,2% de prata. Então, essa transformação do sistema líquido para as duas fases sólidas, que vai ocorrer exatamente apenas em cima desse ponto aqui, chamado de ponto invariante. Então, essa transformação de líquido para duas fases sólidas é denominada de reação eutética. Então, eu teria, então, na reação, se eu representá-la através de uma equação aqui do lado, então, a reação eutética. Eu teria, então, um líquido com 71,9% de prata sendo transformado a partir de resfriamento em uma fase sólida alfa, que a gente lê aqui desse lado esquerdo,
E essa fase sólida alfa contém 8% de prata. E também em uma fase beta. E essa fase beta ela é composta, ela é uma matriz de prata, ou seja, contendo 91,2% de prata, que está diluindo, nesse caso aqui, 8,8% de cobre. Então, deixa eu colocar aqui debaixo, tem 8,8% de cobre diluído na matriz de prata, e aqui eu tenho 92% de cobre que está diluindo 8% de prata. Essa aqui é a reação eutética. E aí, se eu fizer o caminho inverso, né, ou seja, se agora eu partir então de um ponto aqui embaixo e começar a aquecer exatamente aqui dentro exatamente aqui nessa composição global de 71,9% de prata. Quer dizer, eu vou fazer então esse caminho inverso aqui. Eu vou sair de um ponto aqui qualquer aqui de baixo e vou subir, aquecendo. Então, eu saio da região das duas fases e vou chegar na região de líquido através do aquecimento. Só que veja que quando eu tenho, digamos que eu saio de um ponto, digamos que eu saio de um ponto B aqui. Aí esse ponto B aqui, se eu traçar aqui a linha de amarração, se eu traçar aqui a linha de amarração aqui nesse ponto B, aí eu não vou estar saindo desses valores aqui, né? Então, nesse caso, especificamente para esse ponto B aqui, que tem uma composição global de 71,9% de prata, eu teria aqui algo em torno de 4% de prata, e aqui algo em torno de 95% de prata na fase beta. Na medida que eu vou aquecendo, a fase beta vai diminuindo o teor de prata, enquanto que a fase alfa vai aumentando o teor de prata, até culminar aqui na isoterma eutética, que vai ter esse valor aqui já informado. Bom, então, como que eu vou calcular, né? Eu sei como que eu calculo, então, a composição de cada uma das fases. Eu sei calcular, eu sei quanto que, partindo aqui desse ponto B, quanto que teria o teor de prata aqui na fase alfa. E eu saberia também quanto que seria o teor de prata aqui na fase beta, né? E do cobre da mesma forma. Agora, como que eu faria para determinar a composição total? Cálculo da composição total. Ou seja, a composição de cada uma das fases. Ou seja, qual que é a percentagem da fase alfa e qual que é a percentagem da fase beta em determinado ponto aqui. Então, cálculo da composição das fases. Vamos dizer dessa forma. Então, vou pegar aqui o exemplo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de um ponto. Vamos supor aqui que esse ponto B aqui, exatamente nesse ponto B, eu teria vamos supor que nesse ponto B aqui eu tivesse aqui um teor de prata de 3%.
Supor que isso aqui seja 3% de prata. Deixa eu apagar isso aqui para facilitar para mim. Então, vamos supor aqui que eu tenha 3% de prata. E na fase alfa, né? E na fase beta, que é a matriz de prata agora, a fase beta é a matriz rica em prata, eu tenho aqui em torno de 96% de prata. Então, a fração mássica da fase alfa vai ser igual à concentração de prata na fase beta, ou seja, vai ser isso aqui, menos a concentração de prata aqui nesse ponto B, dividido pela concentração de prata na fase beta, menos da concentração de prata na fase alfa. Então, eu teria aqui 96 menos 71,9, dividido por 96 menos 3. E isso aqui vai dar em torno de 0,26 ou 26%. Eu tenho, então, a fase alfa ela corresponde a 26% do total. E aí, consequentemente, como eu tenho apenas fase alfa e beta, aí a composição, aí a fração mássica da fase beta vai ser igual a 1 menos 0,26, que é igual a 74%. Ou então você poderia fazer de uma outra forma, né? Você poderia fazer o inverso. Eu pego o ponto B, faço CB menos C alfa, isso menos isso, dividido por C beta menos C alfa. Ou seja, seria o 71,9 menos 3, dividido por 96 menos 3. Você chegaria também aqui nesse valor aqui de 74%. Então, como que seria o desenvolvimento da microestrutura quando ocorre resfriamento ou aquecimento em ligas eutéticas? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o item 6.4, vamos passar para o item 6.5. Então, desenvolvimento de microestruturas em ligas eutéticas. Microestrutura em ligas eutéticas. Tá bom. Então, para fazer essa explanação aqui, eu vou lançar mão do diagrama binário eutético entre o chumbo e o estanho. Então, esse aqui é a figura 6.7. Tá aqui. Um pouco mais para cima. Então, esse aqui é uma parte, né, do diagrama de fases eutético do chumbo e do estanho. Eu vou trabalhar aqui numa primeira situação
na qual eu vou fazer um resfriamento aqui da região de líquido, que está representada aqui por esse ponto D, né? Nessa composição aqui que eu estou denominando como C2. Né? Então, essa composição de C2 aqui tem aproximadamente 15% de estanho, como pode ser lido aqui no gráfico, aqui na abscissa, aqui embaixo. Então, aqui a gente está na região de líquido, e quando cruza-se aqui essa linha de líquidos, então lembrando, essa aqui é a linha líquidos. A linha líquidos está fazendo a separação entre a região de líquido e a região de duas fases, que tem uma fase líquida e uma fase alfa. Então, quando ultrapassa aqui esse ponto, vai começar a nucleação a nucleação de grãos contendo uma fase alfa, uma fase sólida alfa. E aí, essa fase sólida alfa aqui, como a gente está aqui na região essa região que está... eu estou trabalhando aqui como eu estou... Deixa eu voltar aqui para baixo. Então, lembrando que esse aqui é o diagrama do chumbo e estanho. Então, essa região aqui é uma região rica em chumbo. O lado esquerdo é uma região rica em chumbo. Então, eu tenho aqui a nucleação desses grãos da fase alfa que vão ser, então, uma matriz de chumbo que está diluindo átomos de estanho na concentração de aproximadamente 15%. Né? Nesse ponto aqui, eu tenho 15% de uma composição global de 15% de estanho. Bom, aqui eu vou falar novamente, né? Eu posso fazer o cálculo da composição aqui das duas fases através da linha de amarração. Lá sempre eu posso traçar aqui a linha de amarração. Então, a fase alfa aqui vai ter uma concentração de estanho de aproximadamente 10%, enquanto que a fase líquida vai ter uma concentração de estanho superior, né, acima de 25%. De forma que a composição total de estanho fica no valor aqui de aproximadamente 15%. Então, na medida agora que eu vou resfriando, esses grãos com a fase sólida vão aumentando de tamanho, até que ela vai cruzar aqui a linha de sólidos. Então, essa aqui é a linha de sólidos. Até que ela vai cruzar nesse ponto aqui a linha de sólidos, nessa temperatura de aproximadamente 230 graus Celsius. E eu vou deixar, então, de ter a fase líquida e vou passar a ter grãos da fase sólida alfa. Nesse caso aí, eu vou ter, então, uma matriz, frisando, uma matriz de chumbo que está diluindo átomos de estanho. Então, resfriando daqui para cá, praticamente nada acontece, até que eu vou cruzar a linha essa outra linha aqui, que é a linha Solvos. Já está falando aqui. Até que eu vou cruzar a linha Solvos. E aí, quando eu cruzo a linha Solvos, pequenos grãos da fase beta vão começar a se formar. Né? Então, esparçados aqui dentro da fase alfa. Aí eu posso ter também, então essa aqui foi uma situação. Eu posso ter também uma outra situação. Então, nesse caso aqui, veja que eu estou
partindo de uma concentração baixa de estanho. Mas eu posso ter uma situação na qual eu vou começar a resfriar a partir do ponto, numa composição igual ao ponto eutético. Então veja que aqui eu tô. Agora eu expandi o diagrama de fases. Olha lá, aqui eu estava até 50% e aqui, né, eu estava vindo até aqui nesse ponto aqui aproximadamente, né? Aqui em cima. E agora eu expandi o diagrama até 100% de estanho, quando é lido aqui do lado direito. E agora eu estou, então, fazendo o resfriamento a partir aqui da composição de líquido no valor do ponto invariante. Tá. Então, eu vou começar a resfriar. Vou fazer esse trajeto aqui. Fazendo esse trajeto, de cima para baixo. O ponto invariante do sistema chumbo-estanho, ele acontece aqui na temperatura de 183 graus Celsius, com uma composição de estanho, uma fração mássica de estanho de 61,9%. Então, da mesma forma, né, que aconteceu anteriormente lá no sistema entre a prata e o cobre, quando eu vou fazer o resfriamento na composição do ponto invariante aqui para o sistema chumbo e estanho, então, do ponto H aqui na região de líquidos, do ponto H até o ponto invariante, praticamente nada vai acontecer. Até que eu atinjo aqui a temperatura de 183 graus Celsius e, então, consequentemente, duas fases vão ser formadas. E aí eu vou ter a formação de uma fase alfa, que a gente vai ler aqui nesse ponto. Que a gente vai ler aqui nesse lado. E da fase beta, que vai ser lida aqui desse lado, conforme já foi feito anteriormente. Então, na região de líquido, o chumbo e o estanho estavam misturados. Quando acontece, quando os elementos começam a se fundir nas respectivas fases alfa e beta, vai ocorrer então uma difusão para dentro de cada uma das fases. E o que vai acontecer é o seguinte: você tem então você tem aqui no fase líquido, você tem um sistema misturado, bastante homogêneo. Então, quando chega-se na temperatura de 183 graus Celsius, vai ocorrer a formação das duas fases. E nesse caso, então, cada uma das fases vai começar a se cristalizar ela vai começar a se cristalizar uma do lado da outra. Então, eu teria aqui, por exemplo, a fase alfa. Eu teria, por exemplo, aqui uma fase alfa aqui de amarelo, sendo cristalizada do lado de uma fase beta.
E aqui do lado tem outra fase alfa, aqui outra fase beta, e aí vai. Então, ocorre então a formação dessas lamelas. Ocorre então a formação dessas lamelas com as fases alternadas. E a explicação para a formação dessas fases alternadas é que, como já foi dito anteriormente, quando ocorre a cristalização, vou fazer um zoom aqui nesse desenho. Quando ocorre a cristalização, você sabe que no equilíbrio, por exemplo, se a gente chamar a fase alfa, se essa aqui for a fase alfa e essa aqui for a fase beta, então eu sei que aqui no equilíbrio, a fase alfa, quando eu traço a linha de amarração, eu vou ter 18,3% de estanho. Enquanto que a fase beta vai ter 97,8% de estanho. Essas composições aí são obtidas no equilíbrio, ou seja, quando você deixa, quando você atinge a temperatura de 183 graus Celsius e deixa o sistema durante um longo período de tempo até que a composição seja atingida. Durante esse período, vai ocorrer a difusão. Então, a difusão vai ocorrer da parte que contém mais elemento, mais teor do respectivo elemento, para o grão que vai conter o teor menor daquele elemento. No caso aqui, se eu estiver tratando então do estanho, a difusão do estanho vai acontecer daqui para cá. Enquanto que se eu estiver falando sobre o chumbo, a difusão do chumbo vai ocorrer daqui para cá. Então, chumbo, estanho. Por que é importante mencionar isso aqui? Exatamente porque você partiu de uma solução homogênea, na qual tinha uma distribuição homogênea entre o estanho e o chumbo. E a partir do momento que esses grãos começaram a ser formados, foi necessário que o estanho migrasse de uma região que estava anteriormente, né, com a composição aqui com a composição do ponto invariante, que é de 61,9%, para uma estrutura cuja composição é maior, ou seja, de 97,8%, enquanto que o chumbo estava fazendo o caminho exatamente inverso, né, indo de uma estrutura que estava mais concentrada em chumbo e menos concentrada em chumbo, indo para a estrutura que estivesse mais concentrada em chumbo. Então, se eu fosse representar isso aqui, eu teria, então, o líquido com 61,9% de estanho. Ao resfriar, eu iria, então, para uma fase alfa, que contém 18,3% de estanho, mais uma fase beta, que contém 97,8% de estanho. Então, essa microestrutura, representada aqui tanto nessa figura quanto nessa aqui, na forma de lamelas, é denominada como estrutura eutética. Então, possui forma de lamelas. Então, eu vou mostrar aqui
Eu vou colocar aqui uma micrografia para demonstrar essas lamelas em separadas por grãos. Então, aqui dá para ver bem que isso aqui isso aqui seria um grão, isso aqui seria outro grão, aqui é outro grão e aqui outro grão, né? Representando então aqui na parte escura a lamela de determinada fase e a parte clara a lamela de uma outra fase distinta. Eu teria também uma terceira situação. Então, na primeira, eu comecei a resfriar a partir daqui, de uma composição baixa. Depois, eu comecei a resfriar a partir da composição do ponto invariante. E agora eu vou fazer uma outra situação na qual... Deixa eu copiar aqui de novo aqui, ó. Então, nesse caso aqui é uma terceira situação que agora eu vou começar a resfriar a partir desse ponto J. Qual que é a diferença daquela primeira situação? Naquela primeira situação, a gente saiu de uma situação que era mais ou menos aqui, passamos pela região mais ou menos aqui, né? Passou-se pela região aqui de sólido e líquido, e culminou aqui na região de uma fase apenas. Agora eu vou sair dessa região J, que é a região de líquido, vou passar pela região de duas fases e depois vou culminar na região de duas fases sólidas. Então o que vai acontecer? Você está na fase líquida, passa aqui pela linha de líquidos, vai começar a ocorrer a nucleação dos grãos. Os grãos vão começar a aumentar de tamanho, né, na medida que você percorre a região aqui nesse sentido, até que vai cruzar aqui a linha de sólidos e vai obter, então, a estrutura eutética. Só que a estrutura eutética obtida nesse momento, ela vai ocorrer da seguinte forma, né? Os grãos que estavam crescendo durante a diminuição da temperatura na região de fase na qual coexistiam as fases alfa e líquida, então esses grãos aumentaram de tamanho na medida que ocorreu o resfriamento dentro dessa fase. Atingindo então aqui a região a isotérmia eutética, esses grãos param de crescer e tudo que está aqui em volta, que é líquido, vai cristalizar, então, na estrutura eutética lamelar. Então, veja que esses grãos, que são os grãos da fase alfa, eles vão ter exatamente o mesmo tamanho dos grãos que estão aqui, mas a região de líquido, que anteriormente é líquido, vai se cristalizar na estrutura eutética lamelar, contendo então a fase beta aqui em azul e a fase alfa aqui em rosa, né, com um mecanismo exatamente igual àquele explicado aqui anteriormente. Né? Então, nesse caso, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui eu estou saindo dessa composição e nesse ponto aqui eu vou ter a composição exatamente aqui
nesse caso aqui da fase alfa, 18,3% de estanho e aqui 97,8% de estanho. Então, aqui tem uma micrografia que também vai demonstrar bem esse tipo de cristalização. Olha só. Então, aqui também eu tenho uma... Aqui eu tenho também uma... Esse aqui é uma micrografia também no sistema chumbo-estanho. E aí, aqui tá aqui tem os grãos da fase alfa, que é rica em chumbo. Então, aqui tá os grãos da fase alfa rica em chumbo. E aí, passou a temperatura aqui da isotermiotética, forma-se então a estrutura lamelar, eutética, né, com as lamelas aqui pretas representando o chumbo e as lamelas aqui em volta dessa estrutura das lamelas aqui brancas representando o estanho. Bom, então, como que eu vou como que eu posso fazer agora para determinar a composição dessas microestruturas ou microconstituintes? Veja que eu tenho aqui, por exemplo, para a fase beta, a fase beta ela só está presente aqui dentro da estrutura eutética, aqui dentro da lamela azul. Só que a fase alfa ela está presente tanto aqui dentro da estrutura eutética, quanto também aqui dentro desses grãos que cresceram durante o resfriamento na região de fase líquida e alfa. Né? Então, eu tenho duas fases alfa, dentro da estrutura eutética e dentro dos grãos. Então, para determinar a composição, qual seria então o teor mássico da estrutura eutética como um todo? Então, vamos colocar aqui fração mássica teor mássico ou frações mássicas. Então, inicialmente da estrutura eutética como um todo. A fração mássica da estrutura eutética a fração mássica da estrutura eutética vai ser computada da seguinte forma. Então, eu vou... Cadê o... A fração mássica, então, da estrutura eutética vai ser computada da seguinte forma. Então, para calcular a fração mássica da estrutura eutética, a gente vai proceder da seguinte forma. Eu tenho aqui a fração mássica do ponto invariante, que é 61,9% de 61,9% de estanho. 61,9% de estanho. Esse aqui é o ponto invariante aqui, né? Beleza. E eu tenho a seguinte situação. Então, antes de
Antes de ocorrer a transformação eutética, eu tinha então a fase alfa e a fase líquida. Então, tudo que era fase líquida se transformou na estrutura eutética. Então, a estrutura eutética, a fração da estrutura eutética nada mais é do que a fração da fase líquida que existia antes da transformação. E como que eu calculo a fração da fase líquida que existia antes da transformação? Então, eu vou pegar o ponto aqui na... vamos fazer o seguinte, melhor fazer da seguinte... Aliás, vamos conduzir assim. Seria igual, então, a fração da fase líquida. Eu faria, então, como sendo, né, a concentração aqui em C4 menos a concentração da fase alfa na estrutura eutética, que é 18,3, dividido por 61,9 menos 18,3. Veja que para calcular a fração de líquido antes de ocorrer a transformação eutética, o que eu faço é pegar esse segmento de reta aqui, né, que é o contrário aqui do líquido, e dividir pelo total. Então, veja que eu estou computando para cima aqui ó, da transformação, para cima da isoterma eutética. E aí, se eu quiser agora calcular a fração mássica da fase primária alfa, quer dizer, da fase já que foi formada, da fase alfa antes de ocorrer a transformação eutética, ou seja, a fração mássica desses grãos aqui, que eu vou chamar isso de W alfa', a fase primária, então, alfa eu vou chamar de alfa'. Então, seria exatamente o contrário daqui. Eu teria, então, 61,9 menos C4 dividido por 61,9 menos 18,3. Se eu quiser calcular agora a fração mássica da fase alfa, agora total, ou seja, presente, tanto na fase alfa primária, quanto na estrutura eutética, a fase alfa está aqui. Aí eu vou simplesmente, eu vou fazer então o valor aqui de 97,8, eu vou chamar isso aqui de W alfa, então eu vou fazer o valor de 97,8 menos o C4 dividido por 97,8 menos 18,3. E para a fase beta, então eu tenho a fração mássica da fase beta, é o contrário desse aqui. Então eu teria então C4 menos 18,3 dividido por 97,8 menos 18,3. Bom, passando então para o próximo assunto. Vamos tratar aqui no item 6.6 de diagramas de fases.
contendo fases ou compostos intermediários. Eu vou colocar aqui o exemplo do sistema. Vou colocar aqui o exemplo do sistema cobre-zinco. Cobre-zinco. Então, exemplo do sistema cobre-zinco. Então, nesse caso aqui, vão existir 6 soluções sólidas diferentes. 6 soluções sólidas diferentes. 2 soluções sólidas terminais, que são as fases alfa. São as fases alfa aqui e eta, né? Sendo que a fase alfa é rica em cobre e a fase eta é rica em zinco. E 4 soluções sólidas intermediárias, que são as fases beta, gama, delta e epsilon. Nessas regiões em branco aqui são as regiões onde 2 fases coexistem. No caso aqui, o latão comercial, que é uma liga de cobre-zinco, uma liga de cobre-zinco com 70% em massa de cobre e 30% em massa de zinco, ela está delimitada nesse ponto aqui, né, para uma temperatura de 200 graus Celsius. Essa liga aqui é aquela liga responsável para fabricar cartucho de arma de fogo. Bom, então, aqui por exemplo, eu tenho aqui nessa primeira... Vamos começar por aqui. Essa primeira região em branco aqui, que é uma região de 2 fases, ela está sendo delimitada pela fase alfa e a fase líquida. Então, nesse aqui vão coexistir alfa e líquido. Nessa aqui, por exemplo, ó, eu vou ter alfa mais beta, né? Que está fazendo a ligação entre a fase alfa e a beta. Aqui eu tenho beta e gama. Beta mais gama nesse ponto aqui. Nesse caso aqui, ó, olha só, eu tenho gama e epsilon. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho gama mais líquido. Nesse ponto aqui que não está dando para ver direito, eu tenho gama mais delta. Aqui eu tenho delta mais líquido. Aqui eu tenho epsilon mais líquido. E aqui eu tenho epsilon mais eta. Nesse caso aqui, a gente vai ter um tipo aqui de reação que a gente denomina de reação eutetoide, né, que quando resfriado, uma única fase sólida, nesse caso aqui denominada por esse círculo roxo, então uma única fase sólida nessa região aqui de delta é transformada em 2 fases, gama mais epsilon. Então essa aqui é uma região eutetoide. Lembra que na reação eutética eu tinha uma fase líquida sendo transformada em 2 fases sólidas. E aí eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5 reações peritéticas. E na reação peritética, quando aquecido, o material que estava em uma única fase sólida, por exemplo, aqui na fase epsilon, ele vai gerar uma fase líquida e uma fase sólida. Seria esse caminho aqui que a gente vai ver mais adiante.
Então, olha só. Vou colocar isso aqui um pouco para o lado e vou expandir eu vou expandir essa região aqui. Vou expandir essa região aqui do lado. Na verdade, não tem nada para expandir. Deixa eu adicionar essa outra figura aqui. Eu expando a própria figura. Então, expandindo aqui essa região aqui do lado. Vou colocar aqui a própria figura mesmo. Então, olha só. Na reação eutetoide, eu tenho aqui uma fase sólida, que é a fase delta, que está gerando, saindo aqui de uma fase delta, para gerar duas fases sólidas, que vão ser as fases gama mais epsilon. Essa reação aqui está acontecendo, essa isoterma eutetoide está acontecendo numa temperatura de 560 graus Celsius. Né? E nesse caso aqui, então, com resfriamento, você sai da fase delta e gera uma fase gama mais epsilon, enquanto você tem o aquecimento, você sai de duas fases sólidas e gera uma única fase sólida. Essa aqui é uma reação denominada reação eutetoide. Aqui eu tenho outro tipo de reação, aqui do lado. Ó, então aqui eu estou saindo nesse caso aqui, né? Eu estou saindo de uma fase sólida e indo para uma fase sólida e líquida quando eu estou aquecendo. Então essa aqui, olha só, a fase sólida que eu tenho é a fase epsilon e eu estou indo para a fase aqui, que vai ser a fase delta, mais líquido. Vou colocar aqui do lado. Então, epsilon gerando delta mais líquido. Essa aqui é uma reação peritética. Peritética. Uma fase sólida gera uma fase sólida mais uma fase líquida. Agora eu vou entrar em outro exemplo aqui também importante para a gente. Que é o sistema magnésio chumbo. Sistema magnésio chumbo. Adicionar aqui o diagrama de fases desse sistema aqui, que é o de figura 6.13. Tá aqui. Eu tenho aqui nesse diagrama aqui vai demonstrar uma informação diferente, porque esse sistema aqui, se o magnésio e o chumbo estiverem numa composição específica, que é exatamente a composição. Deixa eu aumentar aqui, vai ser melhor para a gente. Opa! Espera aí. Só um minutinho, vou colocar de novo.
Então, se a gente, se você alimentar, então, se você tiver um sistema com uma composição específica, que é essa composição aqui exatamente em cima aqui dessa linha, que eu vou colocar aqui de vermelho. Ó, essa composição aqui, eu vou ter aqui eu estou lendo na abscissa, eu estou lendo a composição do chumbo, então eu tenho aqui 81% de chumbo e 19% de magnésio. Então, exatamente nessa composição, eu tenho aqui a formação de um composto, que é esse composto aqui, o Mg2Pb. Então, esse composto vai existir apenas nessa composição. Então, essa aqui não vai ser uma fase, mas sim um composto intermediário. Então, ele existe exatamente apenas em cima dessa linha aqui, né? Quando você tem uma fase, a fase ela é separada por dois extremos, que tem uma largura finita. Né? Por exemplo, aqui nessa fase aqui, você tem os dois extremos aqui, separados por essa linha e essa linha aqui. Aqui não, aqui você tem um composto que existe exatamente em cima da linha. Então, veja que quando você estiver trabalhando exatamente em cima dessa composição, esse composto aqui, o Mg2Pb, vai se fundir nessa temperatura aqui de 550 graus Celsius. A hora que esse composto aqui se funde, ele vai se tornar um líquido, então, que vai ter essa composição de 81% de chumbo. Um fator importante aqui desse diagrama aqui é que ele pode ser pensado, olha, como dois diagramas eutéticos que estão unidos por essa linha aqui de Mg2Pb. Ó, você tem um diagrama eutético aqui da esquerda, no qual esse aqui é o ponto invariante, e você tem um diagrama eutético aqui da direita, no qual esse aqui é o ponto invariante. Então, você tem um diagrama eutético da esquerda que tem que o sistema aqui existindo, né, seria a fase alfa, em equilíbrio com uma fase Mg2Pb, e o sistema eutético da direita, que seria a fase beta com o componente Mg2Pb. Aqui na fase alfa, a fase alfa vai ser a fase do magnésio, né, já que aqui na extrema esquerda é o sistema rico em magnésio. Então, a fase alfa é a fase do magnésio, e pode-se ver aqui que o chumbo tem uma extensa faixa de solubilidade na faixa alfa. Ele pode chegar, por exemplo, aqui a uma temperatura de aproximadamente 470 graus Celsius. Ele pode chegar a se solubilizar até um pouco mais de 40% de chumbo solúvel na fase alfa, sem ser formada uma outra fase. Por outro lado, aqui na extrema direita, onde o sistema é rico em chumbo e forma-se então a fase beta, que é a fase do chumbo, pode-se perceber aqui que o magnésio não é muito solúvel em chumbo. Então, a faixa na qual o magnésio se solubiliza em chumbo é extremamente estreita, né? representando então uma baixa solubilidade. Aí aqui, por exemplo, você tem a região da fase de magnésio mais líquido, aqui você tem líquido mais o composto Mg2Pb, né? Aqui você tem as fases alfa e Mg2Pb coexistindo, e sendo separado aqui pela linha do Mg2Pb, onde vai estar ali
as fases, por exemplo, do beta Mg2Pb, líquido Mg2Pb, né? Aqui você tem o beta mais líquido, e aqui dentro apenas dessa região aqui extremamente estreita, você tem a região na qual o magnésio está diluído ali dentro da estrutura do chumbo.